Yeah, great time of worship. Obrigado, Les. Obrigado, Débora, também. Foi um tempo ótimo de louvor. What a great voice the Lord has given you, Deborah. Where are you? Que voz maravilhosa que Deus te deu, Débora. Brilliant. Right. Now we're going to talk about the kingdom of God. Agora vamos falar sobre o reino de Deus. And first we're going to look very quickly at a graphic, visual vision that the Lord gave to King Nebuchadnezzar and that Daniel was shown how to interpret. E primeiro, para começar, nós vamos estar a ver uma visão gráfica, visual, que Deus deu ao rei Nabucodonosor e que o Daniel pode traduzir pelo poder de Deus. Now, I made notes of this in English and Portuguese Aí eu fiz apontamentos em inglês e português to leave with you so that you can study them at home. para deixar com vocês, para poderem estudá-los em casa. And then I changed it all this morning. E depois hoje de manhã troquei tudo. So what I'll do is, I'll do the notes again Então o que vou fazer é que eu vou fazer de novo and os send them to you to apontamentos put on the church WhatsApp. e eu vou enviar ao Les para ele pôr no WhatsApp da igreja. So let's look very quickly at Daniel 2:31. Então vamos ver rapidamente Daniel 2, versículo 31. This is Daniel speaking to the king. E temos aqui o Daniel a falar com o rei. He says, "You saw, O king, and behold, a great image. This image, mighty and of exceeding brightness, stood before you, and its appearance was frightening. The head of this image was of fine gold, its chest and arms of silver, its middle and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay. As you looked, a stone was cut out by no human hand, and it struck the image on its feet of iron and clay, and broke them in pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold, all together, were broken in pieces, and became like the chaff of the summer threshing floors. And the wind carried them away, so that not a trace of them could be found. But the stone that struck the image became a great mountain, and filled the whole earth." Tu olhaste ao rei e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Now, every human being is made in the likeness and image of God. Então, todos os humanos são feitos na imagem e semelhança de Deus. So we have great capacities. Então, temos grandes capacidades. And the Babylonian Empire was a great empire. E o Império da Babilônia era um império muito grande. According to this, it was the greatest empire. E segundo isto, era o maior império. It was the head of gold. Era a cabeça de ouro. And then there comes other empires, other kingdoms after it. E depois seguem-se outros impérios, outros reinos. The chest and the thighs and the middle. O peito, as pernas, o meio. And the feet
are partly iron and partly clay, e os pés que são em parte ferro e em parte barro, which is partly strong and partly brittle. que por um lado tem partes fortes e outras partes fáceis de partir. Now, if you're like me, you enjoy going round, say, Portugal or Spain, Então, se vocês são como eu, gostam de viajar em Portugal ou Espanha, and you see fantastic things that previous generations have built. e vemos coisas fantásticas que gerações que vieram antes de nós construíram. The Roman Empire. O Império Romano. There's plenty of remains of the Roman Empire around. Há muitas ruínas do Império Romano. And you think, how on earth did they build this? E tu pensas, como é que eles conseguiram construir isto? They were great achievements. Foram grandes feitos que eles fizeram. I once went to a museum in Brazil, E eu uma vez no Brasil fui a um museu, in Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, and you walk in e tu entras ali and you see a map of the world e vês um mapa do mundo with all the places that Portugal conquered. e vemos todos os lugares que Portugal descobriu. And you wonder, how did they do that? E tu pensas, como é que eles conseguiram fazer isso? Such a small country Um país tão pequeno with such major influence. que tiveram uma influência tão grande. The human being has great capacities. O ser humano tem grandes capacidades. The statue is stood on these feet that are brittle. E a estátua está em cima de pés que são frágeis. So the nations of the world in this vision are standing, supported by feet that are brittle and weak. Então as nações do mundo estão suportadas por pés que são frágeis e fáceis de partir. As we know, all those previous kings and nations, they've gone. Como nós sabemos, todos aqueles impérios e nações do passado já se foram. But the world still stands. Mas o mundo ainda continua. We are living in a time that is very brittle, very weak. E nós estamos a viver num tempo que é muito fácil de partir, muito fraco. I don't think there's any time where we're aware of divisions. Eu acho que não houve nenhuma altura em que sentimos tanto as divisões And the chaos and the danger. e o caos e o perigo. But it wasn't the brittle feet that caused the statue to fall. Mas não foram aqueles pés frágeis que fizeram com que a estátua caísse. It was a stone cut by no human hand. Foi uma pedra que foi cortada sem mão humana. And this stone comes and hits the statue on the feet. E aquela pedra rebola e bate nos pés da estátua. And the statue falls. E a estátua cai. And all of the statue disappears. E toda a estátua desaparece. But the stone formed by no human hand grows. Mas aquela pedra cortada sem nenhuma mão humana ter feito nada, And it aquilo cresce fills the whole earth. e preenche a terra inteira. Now, think of Jesus. Agora pensa em Jesus. Think of his teaching. Pensa no seu ensinamento. And you will find that perhaps the major theme of his teaching E vais descobrir que talvez o tema central do seu ensinamento is the kingdom of God. é o reino de Deus. If it's the major theme of the teaching of Jesus, E se é o tema central do ensino de Jesus, it needs to be a major theme of our lives. precisa de ser o tema central da nossa vida. From the very start of his ministry, Jesus declares, repent, for the kingdom of God is near. Desde o início do seu ministério, Jesus disse: arrependei-vos porque o reino de Deus está perto.
Before that, he'd been tempted by Satan. Antes disso, ele tinha sido tentado por Satanás. And Satan says to him, E Satanás diz-lhe: all the kingdoms of the world can be yours. todos os reinos da terra podem ser teus. Just worship me. Só tens que me adorar a mim. But Jesus, the stone cut by no human hand, Mas Jesus, aquela rocha, aquela pedra cortada sem nenhuma mão humana, knows he is there to destroy the kingdom of darkness. sabe que ele está ali para destruir o reino das trevas. He's the king of the kingdom that never ends. Ele é o rei do reino que nunca terá fim. He has come to announce the beginning of what we call the end times. Ele veio anunciar o início daquilo que nós chamamos o fim dos tempos. So that it's a major theme of his ministry. Então é um tema central do seu ministério. How does he teach his disciples to pray? The Lord's Prayer. Como é que ele ensina os discípulos a orar? Your kingdom come. Venha o teu reino, Your will be done seja feita a tua vontade, on earth as it is in heaven. aqui na terra como no céu. When he's talking about the new humanity he is forming in this kingdom, in him, Quando ele está a falar sobre a nova humanidade que ele está a formar nele, in the Sermon on the Mount, no Sermão da Montanha, how does he start? como é que ele começa? Blessed are the poor in spirit. Bem-aventurados os pobres em espírito, Theirs is the kingdom of heaven. porque deles é o reino dos céus. With the signs and wonders he performed, Com os sinais e maravilhas que ele fez, they were signs and wonders demonstrating the kingdom has come. eram sinais e maravilhas para demonstrar que o reino já chegou. How does he describe salvation? Como é que ele descreve a salvação? Well, to enter the kingdom, you have to be born again. Para entrares no reino, tens que nascer de novo. What's the first thing he did after the resurrection? Qual foi a primeira coisa que ele fez depois da ressurreição? He spent 40 days with his disciples Ele passou 40 dias com os seus discípulos teaching about the kingdom. a ensinar sobre o reino. Acts 2. Em Atos 2, How does the Apostle Paul in Colossians describe salvation? e em Colossenses, como é que o apóstolo Paulo descreve a salvação? He says, you have been transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Ele diz, vocês foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. So, the kingdom, a master theme of Jesus' teaching. Então o reino é um tema central do ensino de Jesus. And it needs to be a master theme, central theme in our living of life. E então precisa ser um tema central no viver da nossa vida. Brothers and sisters, we belong to a different kingdom. Irmãos e irmãs, nós pertencemos a um reino diferente. Amen. Now, the kingdom has come with Jesus. Ora, o reino já veio com Jesus. And that represents the beginning of what the Bible calls the end times. E isso representa o início daquilo que a Bíblia chama o fim dos tempos. During this period of the end times, Durante este período do fim dos tempos, this kingdom is growing. este reino está a crescer. It's growing in India. Está a crescer na Índia. Needs to be growing in Portugal more and more. It is growing. E precisa de crescer e está a crescer em Portugal cada vez mais. And growing in us. E está a crescer em nós. There will come a time, Jesus says, when he will return. E Jesus diz, vai haver dia quando ele há de voltar. He will come in the clouds in great glory and power.
Ele virá nas nuvens em grande glória e poder. The king of the kingdom that never ends. O rei do reino que nunca mais terá fim. To gather his people. Para juntar o seu povo, Will fill the earth. que vão preencher a terra. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. So the statue, I hope you're seeing, the statue is a graphic visual aid, if you like, to the significance of the kingdom. Então eu espero que estejam a ver que aquela estátua é uma representação gráfica para nós percebermos isto sobre o reino. What does it mean right now? Então o que é que isso significa mesmo agora? Let's see if this helps us. Vamos ver se isto nos ajuda. I said the world still exists in the end times. Como eu disse, o mundo continua a existir nestes últimos tempos. But imagine, the statue has been struck. Mas imaginem, aquela estátua já recebeu aquele embate. The King of Kings is seated above the principalities and powers. E o Rei dos Reis está assentado acima dos principados e potestades. And his people are seated with him. E o seu povo estão sentados com ele. We are in Christ Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. And the statue is toppling. E a estátua está a cair. It's now not vertical. Já não está vertical. It's falling. Está a cair. It's being defeated. Está a ser vencida. The gospel has come. O Evangelho já veio. And the gospel is defeating the kingdom of darkness. E o Evangelho está a conquistar o reino das trevas. And people are being saved. E pessoas estão a ser salvas. And demons are being expelled. E demónios estão a ser expulsos. And people who are in Christ Jesus are living abundant lives. E pessoas que estão a viver em Cristo Jesus estão a viver uma vida abundante. Lives of the kingdom. Vidas do reino. Now think about this. Agora pensa nisto. Those who belong to the statue, Aqueles que pertencem à estátua, who are living and focused on the principles, elemental principles of this world, que estão a viver e estão focados nos princípios elementares deste mundo, they're made in the likeness of God, que foram criados na imagem de Deus, but they choose to ignore him, mas escolheram não dar atenção a Ele, like I did and like you did. como eu fazia, como eu era e tu também. We were not living vertical lives. Nós não estávamos a viver vidas verticais, We were falling. estávamos a cair. Imagine that. That's how we are. Imaginem só, é assim que nós estamos. We're falling. Estamos a cair. Marriages are falling. Casamentos estão a cair. People are depressed. Pessoas estão deprimidas. They are not vertical. Não estão verticais. Jesus was always vertical. Jesus estava sempre vertical. Jesus was life Jesus era a vida. that never ended. Vida que nunca mais acaba. So when the Bible says, Então, quando a Bíblia diz, and the Bible draws a comparison between living a falling life e na Bíblia tem a comparação entre vivermos end in uma absolute vida que está a disaster cair e que vai acabar em desastre and living a vertical life, e viver uma vida vertical, Jesus teaches Jesus ensina assim: don't go after what the world goes after. não vão atrás daquilo que o mundo vai atrás. What you're going to wear. O que vais vestir. There are people leaving the house Há pessoas que saem das suas casas falling a cair because they haven't managed to do their makeup porque não conseguiram fazer a maquiagem and they feel bad. e sentem-se mal. Or their clothes aren't the marker. The designer clothes. Ou as roupas não são de marca. Or they're in debt.
ou têm dívidas. because they've gone after what the world wants. Porque foram atrás daquilo que o mundo quer. And Jesus says, E Jesus diz, the Father knows you need all these things. o Pai sabe que tu precisas dessas coisas. Seek first the kingdom of God, Busca primeiro o reino de Deus. and all these things will be given to you. E todas estas coisas serão acrescentadas. If you are Christian, you are in Christ. Se tu és cristão, tu estás em Cristo. And He has done that. E Ele fez isso. No human hand did that. Não foi nenhuma mão humana que fez isso. God in Christ intervened. Deus em Cristo interveio. He died for our sins. Ele morreu pelos nossos pecados. By grace we've been saved. Pela graça nós fomos salvos. So how do you seek the kingdom? Então, como é que nós podemos buscar o reino? If we're called to seek first the kingdom, living a vertical life, Se nós somos chamados para buscar o reino, viver uma vida vertical, how do we seek the kingdom? como é que nós buscamos o reino? Well, Bem, first, primeiro, I think we need to rejoice that we're vertical in Christ. acho que precisamos de nos alegrar pelo facto de sermos verticais em Cristo. Hallelujah! Aleluia! This has happened to me. Isto aconteceu-me. I'm a new creation. Sou uma nova criação. I was falling over, Eu estava a cair para o lado. but now I've got a future. Mas agora eu tenho um futuro. The Lord of Lords is with me. O Senhor dos Senhores está comigo. And so we worship. Então nós adoramos. We give thanks. Nós damos graças. We rejoice in the riches we have in Christ Jesus. E alegramos-nos nas riquezas que nós temos em Cristo Jesus. That's the first thing we do. A primeira coisa que nós fazemos. And it's not just a sort of add-on extra. Isso não é um extra. This is a total difference. We once were in darkness, Isto é uma diferença total. Nós antes estávamos na escuridão and now we're in light. e agora estamos na luz. Rescued, restored, forgiven. I think we sang about that. Nós cantamos há pouco que fomos redimidos, restaurados e perdoados. Wow! Uau! It's no wonder that they're saying in the New Testament, if God is for us, who can be against us? Não é de estranhar que no Novo Testamento estão a dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nobody who's falling over says that. Ninguém que está a cair para o lado vai dizer isso. They don't have hope. Não tem esperança. We have hope. We have life. Nós temos esperança, temos vida. We have discovered grace. Descobrimos a graça. Wow. Uau! Now, we've got to make this really practical. Agora temos que tornar isto muito prático. And if it's going to be a major theme, Isso vai ser um tema principal, central. it really has got to affect all of our lives. Tem mesmo que afetar toda a nossa vida. That's where the revolution comes. E é ali que entra a revolução. Now, what is our, can I put it, what's the sort of most important thing to us? What really affects us? Então, qual é a coisa mais importante na vida para nós? O que é que nos afeta mais? Well, it may not be the state of the world, Talvez não seja o estado do mundo, but it will be things like your relationships, mas vai ser, por exemplo, os teus relacionamentos, the people you live with, as pessoas com quem vives, your family, a tua família, your wife. a tua esposa. Those are the things that really affect us. São Não. essas as coisas que realmente nos afetam. I've given, I think I've spoke about the Lord giving us a house in Penafiel. Eu acho que já contei como Deus nos deu uma casa em Penafiel. The first thing we did A primeira coisa que fizemos was pray around the house that it would be a kingdom house. foi orar em cada divisão da casa que fosse uma casa do reino. That it would be seen as a kingdom house. Fosse vista como sendo
uma casa do reino. Why? Porquê? Well, we wanted to witness to Jesus, Bem, nós queremos testemunhar para Jesus, but for goodness sake, it was the best thing that could ever happen to us if it was a kingdom's house. mas era a melhor coisa que podia acontecer para nós se era uma casa do reino. It's how you enjoy your marriage. É como vai ser bom o teu casamento, It's how you enjoy your family. como vais desfrutar da tua família, It's how you make friends with your neighbors. é como vais fazer amigos dos Now- teus vizinhos. We knew that before we moved in, that house was not a kingdom house. Nós sabíamos que antes de nós mudarmos para lá, essa casa não tinha sido uma casa do reino. It was a house full of people who were falling. Era uma casa cheia de pessoas que estavam a cair. It was a house with a divided family. Era uma casa com uma família dividida. I've spoken to the son fairly recently. Eu falei com um filho há pouco tempo até. He had a horrible relationship with his father. Ele tinha um relacionamento horrível com o pai Lots dele. of cruelty in that house. Muita crueldade naquela casa. There were literally wars between that family and the neighbors. Havia literalmente uma guerra entre aquela família e os seus vizinhos. There was witchcraft going on there. Havia bruxaria ali. Now, these weren't terribly bad people. Estas pessoas não eram terrivelmente más. They were representative of many houses in Portugal in those days. Representavam muitas casas em Portugal naquela But altura. It wasn't a kingdom house. Não era uma casa do reino. They were following the world's Estavam a seguir ao mundo, desires. os desejos do mundo. Now, you can't teach about, just go and teach about Jesus. Não pode simplesmente ir ensinar sobre Jesus. You've got to demonstrate the kingdom. Tens que demonstrar o reino. It's really enjoyable for you, É muito fixe para ti and it's a principle that works throughout the world. e é um princípio que funciona por todo o mundo. But it also helps people see the difference. Mas também ajuda que as pessoas vejam a diferença. Does that make sense? Faz sentido? Now, to do that, you obviously need the Spirit of the living God with you. Para fazer isso, é claro que vais precisar do Espírito de Deus vivo contigo. So it's quite a relief that Jesus promised the Spirit, isn't it? Então é um alívio que Jesus prometeu o Espírito, não é? How has He left us wanting? O que é que nos falta? He hasn't. Não nos falta nada. It's for your good I go away. É para o vosso bem que eu vou partir. I'll send you the Spirit. Porque eu vou enviar o meu Espírito. Now, to make this practical, Para tornar isto prático, we're now talking about living in a house, raising a family. agora estamos a falar sobre viver numa casa e criar uma família. That's very dangerous territory in a world that's falling. Isso é território muito perigoso se vives num mundo que está a cair. But there are kingdom teachings for all of these practical things. Mas há ensinamentos do reino para todas estas situações práticas. There's kingdom teaching on marriage. Há ensino do reino sobre o casamento. There's kingdom teaching on raising kids. Há ensino do reino sobre criar os filhos. There's kingdom teaching on living in peace and being satisfied with what we have. Há ensino do reino sobre vivermos em paz e estarmos satisfeitos com aquilo que temos. There's kingdom teaching on reacting to adversity. Há ensino do reino sobre como reagimos à adversidade. The Bible hides nothing. E a Bíblia não esconde nada. And you see disciples in this kingdom suffering. E tu vês discípulos neste reino que And estão you a sofrer, And you see them rejoicing in Christ. mas vês que eles estão a regozijar-se em Cristo. Because their perspective is Jesus reigns. Porque a perspectiva deles é que Jesus está a reinar. He is eternal, in him so am I. Ele é eterno e nele eu também sou. Amen. Amém.
Amen. This kingdom teaching on healing and signs and wonders. Há ensino do reino sobre cura e sinais e maravilhas. Seek ye first the kingdom. Busquem primeiro o reino. The kingdom isn't about words. O reino não é sobre palavras, It's about power. é sobre poder It's about righteousness e justiça and joy e alegria in Jesus. em Jesus. Hallelujah. Aleluia. And Jesus teaches something phenomenal. E Jesus ensina algo que é fenomenal. He says in John 7:17, Ele diz em João 7:17, my teaching is not mine, but his who sent me. o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Remember, we're talking about a kingdom not formed by human hand. Lembrem-se, nós estamos a falar de um reino não formado por mão humana. This kingdom is divine from beginning to end. Este reino é divino de início ao fim. So the teaching comes from God. This teaching that is going to transform our lives. Então este ensino vem de Deus, este ensino que vai transformar a nossa vida. If anyone's will is to do God's will, Se a vontade de alguém é fazer a vontade de Deus, he will know whether the teaching is from God or whether I'm speaking on my own. ele saberá se o ensino é de Deus ou se eu estou a falar na minha própria autoridade. So he's seeing how kingdom life works. Então está a ver como a vida do reino funciona. You take all this in. E tu percebes tudo isto You see there's a kingdom way. e tu vês que há uma maneira de viver do reino You decide by faith to put it in practice. e tu decides pela fé que vais pôr em prática. And when you do that, E quando tu fazes isso, you've got Jesus with you, tu tens Jesus contigo, you've got the Spirit with you, tens o Espírito Santo contigo and you will know. e tu saberás, You look back ao olhar para trás, and you say, hey, this stuff works. tu vais dizer, ei, isto realmente funciona. The reason we have a lovely family, A razão que nós temos uma família espetacular, the reason we have kids with in-laws who are wonderful too, e a razão que nós temos filhos com sogros que também são espetaculares, the reason they're blessed, a razão que eles estão a ser abençoados, along with the 11 grandchildren, praise the Lord, junto com os 11 netos que nós temos, graças a Deus, is because the kingdom is here é porque o reino está aqui. and the grace of God is here. E a graça de Deus está aqui. And when we choose, E quando nós escolhemos, we know nós sabemos. nobody is going to be able to deter us. Ninguém nos vai fazer parar. Praise the Lord. Now, I need to be thinking about finishing. Tem que pensar em parar, em acabar. When John the Baptist dies, Quando João Batista morreu, Jesus says, Jesus disse: there's nobody greater than John the Baptist in the Old Testament. não há ninguém maior do que João Batista no Antigo Testamento. But he who is least in the kingdom of heaven Mas aquele que é menor no reino dos céus is greater than him. é maior que ele. Since his days, the kingdom of God has been forcefully advancing. Desde os dias dele, o reino de Deus tem estado a avançar com violência, com força. And violent men seize it by force. E homens violentos agarrem no reino pela força. Now, I think a good translation in Portuguese for violent men seize it by force, the Amplified Version says, as a precious prize.
Portanto, eu acho que uma maneira boa de traduzir isto em português, isto de homens violentos agarrem-no pela força, como algo, um prémio precioso. is garra. É ter garra. Means I'm gonna take hold of this. Que quer dizer, eu vou tomar posse disto. Because the spiritual reality is Porque a realidade espiritual é that the falling world que o mundo que está a cair, where Satan reigns onde reina Satanás, gets hit by the kingdom of God leva aquele abanão do reino de Deus and it reacts violently. e reage com violência. Doesn't like it. Não gosta. Now, if we as men and women Ora, se nós, como homens e mulheres, decide that our lives will follow by faith kingdom principles, decidimos que a nossa vida vai seguir pela fé princípios do reino, there's going to be many voices raised against that, vai haver muitas vozes que se levantam contra isso. isn't there? Não é? It takes force. É preciso garra. Doesn't it, or does it not? Come É on, you verdade. can't just É ou do não é this verdade? in neutral. Não podes fazer isto em neutro. This is a faith thing. Isto é algo da fé. So it takes faith to use your money in a kingdom way. Então é preciso fé para usar o teu dinheiro da forma do reino. It takes faith to build a marriage that's a kingdom marriage. É preciso fé para construir um casamento que é um casamento do reino. You've got to go for it. Tens que ir atrás disso. You see, Jessica, my wife, Porque eu, esposa dele, is very difficult. é muito difícil de aturar. You've no idea the force I've needed. Vocês nem imaginem a força que eu God tive help que me ter. here. Oh, Deus, ajuda-me aqui. Has anybody else experienced that? Mais alguém já experimentou isso? There's a wife over here about ready to clobber her husband. Há uma esposa aí que está pronta para dar um chapo no marido. Now you see, what can I say? For instance, Por exemplo, the world offers you many books about how to do things, o mundo oferece muitos livros sobre como fazer as how to coisas. get a lot of money, E como conseguires muito dinheiro. how to raise your kids, Como criar os teus filhos. how to live marriage. Como viver um casamento. Doesn't it? You can get many books. Some people call them self-help books. Podes comprar muitos livros. Há livros que se chamam livros para autoajuda. What does Jesus say? O que é que Jesus diz? I'll send another counselor Eu vou enviar outro conselheiro who's written a book as well. que também já escreveu um livro. It's called the Bible. E chama-se a Bíblia. This counselor counsels about life, E este conselheiro aconselha sobre a vida. about marriage through all the difficulties, Sobre casamento, por todas as dificuldades about que passarem. governing family, Sobre como governar a família. about relationships, Sobre relacionamentos. the fundamental things. Coisas fundamentais. Isn't that great? Não é fixe? Isn't that great? Não é You take maravilhoso? hold of the kingdom. Então agarrem-se ao reino. Tomem posse do reino. And blessing comes. E vem a bênção. So we're going to finish. Então vamos terminar. And as I say, I'll send these notes, E como eu digo, eu vou enviar os apontamentos. and then we'll be doing a series on the kingdom teaching of Jesus. E depois vamos estar a fazer uma série sobre o reino de Jesus. Which is basically how to live in the kingdom. Que é basicamente como viver no reino. It's the key
to a blessed life in Jesus, É a chave para uma vida abençoada em Jesus. a fruitful life in Uma vida Jesus. que dá fruto. Right? Now, again, we need to know ourselves. Nós precisamos de nos conhecermos a nós mesmos. And I think we all know E eu acho que todos nós sabemos, when we're toppling. quando estamos a cair, We shouldn't be, but não devemos estar, we know something's not quite right. mas sabemos que há algo que não está bem. One way the Apostle Paul would describe that is Uma maneira que o apóstolo Paulo descrevia isto keep in step with the Spirit. mantém-te de passo dado com o Espírito Santo. And in these practical steps of life, E nestes passos práticos da vida, we sometimes realize we're not quite in step. nós às vezes percebemos não estamos bem em passo certo And things are going wrong. e as coisas estão a correr mal. That is sort of normal. Isso é normal, But Jesus would invite us mas Jesus convida-nos to assess that. para realmente Averiguar. averiguar isso. Recognize when we've taken something out of step. Reconhecer quando tomamos um passo em falso. Recognize when something's going wrong in the marriage. Reconhecer quando algo não está bem no casamento. Areas where we need the strength of God in our weakness. Áreas onde nós precisamos da força de Deus na nossa fraqueza. And the Bible encourages us, turn to the Spirit. E a Bíblia encoraja-nos, vira-te para o Espírito. Speak to Jesus about it. Fala com Jesus sobre isso. Maybe speak to your kids, speak to your wife. Talvez fale com os teus filhos, com a tua esposa. Decide on practical things like the use of money Decide sobre coisas práticas, como estás a usar o dinheiro, or time spent. ou o teu tempo. Make sure you're in step with the Spirit. E tem cuidado para estares no passo certo com o Espírito Santo. And there's always forgiveness in Jesus. E há sempre perdão em Jesus. He's waiting to help us get back on track. Ele está à espera de nos poder ajudar para ficar em linha outra vez. Something the world doesn't have. É algo que o mundo não tem. They make mistakes just as we do, more so. Fazem coisas erradas, tanto como nós ou mais. But they have no way out. Mas não têm saída. Just a supposed internal strength of their own. Só a tentar encontrar força interior eles próprios. And so these poor people enter in a downward spiral. Então estas pobres pessoas entram numa espiral para baixo. And we're seeing that, aren't we, in grand scale. E nós estamos a ver isso em grande escala. Christians don't need to be like that. Os cristãos não precisam de ser assim. Because we have Jesus who loves us, Porque nós temos Jesus que nos ama, who forgave the disciples when they did serious things wrong. que perdoou os discípulos quando eles fizeram coisas erradas, mesmo sérias. And they came back E eles voltaram para Ele. to the vertical. Outra vez voltaram ao vertical. And they were used powerfully. E foram usados poderosamente. Amen? Amém? Amen. Amém? Yeah? Yeah? Don't be anxious about anything, says Não Jesus. fiquem ansiosos por coisa alguma, diz Jesus.
And you might say, oh, flipping heck, but I am. E tu talvez digas, mas por acaso eu estou. Sometimes you have to fight with garra for the peace that Jesus promises. Às vezes é preciso lutarmos com garra pela paz que Jesus promete. But it will come. Mas ela virá. Yeah? We're just honest with him. Temos que ser sinceros com Ele. And finally, E finalmente, the church a igreja is the instrument of the kingdom. é o instrumento do reino. Look to the counsel of the Bible. Vê o que diz a Bíblia. You will always find that. Vais sempre encontrar isso. Those early disciples were saved Aqueles primeiros discípulos foram salvos and they were added to the e church. foram acrescentados à igreja. So in all of these practical things, Então, em todas estas áreas práticas, life in the church, the instrument of the kingdom, vida na igreja, o instrumento do reino, is essential. é essencial. It's not an optional extra in the kingdom. Não é um extra opcional. It's a massive key É uma grande chave to living a vertical life. para vivermos uma vida vertical. Hallelujah. Aleluia. But it is a church full of grace Mas é uma igreja cheia de graça, and full of love cheia de amor, and aware of weakness, conscientes que somos fracos, but aware of strength in Jesus. mas conscientes que há força em Jesus. So I'm going to finish there. Então eu vou terminar. I'm going to pray. Vou orar. And we don't have to leave straight away. E não temos de sair logo. In fact, I think we're having lunch with Les and Mary. Acho que vamos almoçar com Les e Mary. So we don't just straight away. If anyone wants to receive prayer, Por isso, se alguém quer receber oração, to be strengthened in the spirit, para ser fortalecido no espírito, to walk in the vertical, para caminhar na vertical, to move away from that downward spiral, para afastar-se daquela espiral para baixo, maybe for the first time ever. talvez pela primeira vez. Maybe you've never really been transferred to the kingdom of light. Talvez tu até nunca foste realmente transportado do reino das trevas para o reino da luz. You need with garra, with força, with strength, determination, Tu precisas com garra to come to Jesus, de vir a Jesus, knowing that you're beginning the start of a revolution. sabendo que estás no início de começar uma revolução. You're not your own, you're bought with a price. Já não és teu, foste comprado por bom preço. Hallelujah. Aleluia. Great. Let's pray. Vamos orar? I want to thank you, Jesus. You are King of an eternal kingdom. Eu quero te louvar, Jesus, tu és o rei de um reino eterno. You have all authority in heaven and on earth. Tu tens toda a autoridade nos céus e na terra. But at the same time, you're a King who shared in our weakness. Mas também tu, o rei, tu partilhaste a nossa fraqueza. You counsel us in our weakness. Tu aconselhas-nos no meio da nossa fraqueza. And your words strengthen us. E a tua palavra, as tuas palavras fortalecem-nos. They burn in our hearts. E ardem no nosso coração. We know the way forward. Nós conhecemos o caminho para a frente. We thank you, Jesus, for the salvation that you bring. Obrigado, Jesus, pela salvação que tu trazes. And for the privilege of being part of your kingdom. E pelo privilégio de fazermos parte do teu reino. Lord, we want to pray your blessing on our lives. Senhor, nós queremos orar a tua bênção sobre a nossa vida. These lives in the kingdom. Estas vidas do reino. These vertical lives that bring glory to you. Estas vidas verticais que trazem glória a ti. These vertical families that bring glory to you.
estas famílias verticais que trazem glória a ti. Thank you, Jesus, for that privilege. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Come by your Spirit and strengthen us, Vem pelo teu Espírito e fortalece-nos. empower us, Dá-nos poder. fill us with joy, peace, and happiness. Enche-nos de alegria e de paz. Pour out your love in our hearts by the Spirit. Derrama o teu amor no nosso coração pelo teu Espírito. Witness to us about the strong foundations we have in you. E testemunha ao nosso coração sobre os fortes alicerces que nós temos em ti. The rock. A rocha. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Amen. Amém. Amen.